E neste debate público só faria sentido falarmos também com casos diferentes e histórias diferentes. Eu estou aqui com a Ana Bicho, que é coach de PHDA, desta perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que ao fim e ao cabo, ao ser coach, procurou resolver e ajudar quem sofre desta perturbação, porque você também sofre com esta perturbação. Exatamente. Eu, no meu caso, recebi o diagnóstico tardiamente, portanto, aos 37 anos. Felizmente não me era estritamente necessário fazer medicação, portanto havia a terapia, mas eu precisava de algo mais, precisava de um coach que me ajudasse a lidar com os sintomas e não encontrei. E não encontrando, vi-me na situação de criar aquilo que não existia, que era precisamente um programa de coaching que me ajudasse a lidar melhor com os sintomas da perturbação. Falar também desta perturbação e falar que esta perturbação, sobretudo, também afeta os adultos, não é exclusiva das crianças, como tanta gente se calhar acha, que isto é de facto um diagnóstico que surge às vezes logo na infância, mas como foi no seu caso, aos 37 anos, só aí é que percebeu que tinha. Exatamente. Também muito porque a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção começou a ser mais divulgada há alguns anos e não quando eu era criança. Portanto, nessa altura falar-se-ia muito mais de hiperatividade ou talvez mais tarde de déficit de atenção, mas não como uma perturbação assim. E, efetivamente, na minha geração, mais velhos e um bocadinho mais novos, já fomos crianças, não diagnosticadas e fomos trazendo os sintomas até a idade adulta e, portanto, daí a necessidade de... Mas chegou a haver aquela fase do palpite médico, ou seja, não. Eu acho que você tinha isto, eu achava que você tinha aquilo, como é que foi? Eu vivi essa experiência na procura do meu diagnóstico, ou seja, a uma determinada idade eu tenho contacto com e informação da PHDA, e começo em busca do meu diagnóstico e foi muito, muito difícil de o conseguir, porque muitas vezes saía do psiquiatra, fui a alguns, com diagnósticos que não correspondiam de todo à realidade, nomeadamente depressão, esquizofrenia até, portanto, foi muito difícil conseguir o diagnóstico. Isto porque os sintomas, sim, são congruentes com outras doenças mentais, mas não... Qual eram os principais sintomas para levar a esses diagnósticos falhados, que seria depressão, esquizofrenia e tudo aí em for do psicológico? Não é? Exato. Então, o PHDA deprime muito por exaustão. Nós ficamos muito exaustos, há muito a gritaria mental, a impulsividade, o desistir dos projetos, tudo isso leva ali um bocadinho ao diagnóstico da depressão, depois a impulsividade com os outros tipos de sintomas leva a outro diagnóstico, ou seja, dependendo do momento psicológico em que a pessoa está, vai para outro diagnóstico qualquer que não o da PHDA, sendo que quando eu recebo o diagnóstico foi realmente um divisor de águas, foi, ok, isto não é caráter, era uma perturbação, porque realmente engloba tudo aquilo que sempre me afetou bastante. Achava que era da sua personalidade? Achava que era caráter, achamos todos, porque na realidade a sociedade é um manual de instruções para nós, não é? E se nós não nos integramos naquele manual, somos nós que estamos errados. Estão à parte. Portanto, é? Sim, Exato. claro. E relativamente a esse trabalho de coach, o que é que você consegue fazer ou ajudar a vida das pessoas que têm essa perturbação, porque também está a ajudar lá assim mesmo, não é? Exato, o que é possível de fazer, então? Então, em primeiro lugar, o meu método de coaching não é um método de coaching clássico. Então, eu criei um programa de 10 sessões. Em 10 sessões nós abordamos cada tema, cada sintoma e trabalhamos esse sintoma a nível da informação, da pessoa compreender o que é que se passa com ela, porque é que ela é assim, quais são as consequências daquele sintoma até à data, e depois descobrimos estratégias em conjunto para aquela pessoa, para conseguir lidar melhor com os sintomas, porque eles nunca vão desaparecer, eles vão estar sempre lá, mas efetivamente podem ter uma qualidade de vida melhor, porque é aceitar que aquele cérebro funciona de uma forma diferente. E como adultos nós já trazemos muitas coisas de trás, muitos hábitos, muitas estratégias que precisam de ser reeducadas. Então, no fundo, o que eu faço é reeducar um bocadinho o cérebro a nível do comportamento, de maneira a que as pessoas no final consigam pegar nos sintomas, ok, eu vivo com eles, mas agora eu vivo melhor. Não só para quem tem a perturbação, mas também para quem convive com quem tem. Exato. É isso? Eu criei o programa para os adultos que têm PHDA e querem lidar melhor com os seus sintomas, e criei o programa para adultos que lidam com alguém que tem PHDA.
portanto, nomeadamente pais, professores, cônjuges, empregadores, que lidam com alguém com PHDA e querem ajudar a tirar o potencial daquela pessoa. Isso é ideal no que toca também à inclusão, perceber que isso existe, não há problema em existir, vamos só assumir e tentar dar a volta ao assunto. Exatamente. Falamos também em off, na sua vida, que tem a sua filha com 7 anos que está em busca também de um diagnóstico de uma possível perturbação também de hiperatividade. Exatamente, é assim, a PHDA é um problema do neurodesenvolvimento e tem uma componente genética muito grande, portanto há uma grande probabilidade, o pai é neurotípico, a mãe não, portanto estamos aqui no meio-meio. Eu já começo a notar na minha filha muitos sintomas, mas ela entra agora na idade de começar a perceber se o diagnóstico é o caminho, mas efetivamente já começa ali a notar algumas coisas. E relativamente a esta perturbação, é ideal obviamente chegarmos a um diagnóstico o quanto antes para também haver essa aceitação, Exatamente. não só em criança, mas no ser humano em si. Mas o quanto é que ter esta perturbação pode trazer um problema, digamos assim? Eu diria, sobretudo, de autoestima e autoimagem. Porquê? Nós desistimos de projetos, nós mudamos de carreiras, nós terminamos relações estáveis, nós mudamos de casas, nós mudamos de cidades, nós somos impulsivos. Portanto, a ideia que é feita de nós nem sempre é justa. A nível de carreiras, por exemplo, uma pessoa impulsiva que tenha que estar num trabalho... Existe uma discriminação? Existe. Porque depois o PHDA é preguiçoso, o PHDA não quer isto. Não. Há pouca informação, há pouca verdade ainda naquilo que se passa sobre esta perturbação e efetivamente traz-nos a nós muitas consequências. Somos muito desastrados também, portanto há sintomas que trazem muito prejuízo. E acaba por também trazer aquela leitura de que aquela pessoa não é perfeita. Exatamente. E acabam por ser deixados um bocadinho de trás. Quando é possível, quando claro é tão possível. Claro que toda a gente tem o seu quê de desastre, como falou agora, sim. ou de impulsividade. Simplesmente quem tem então esta perturbação tem, se calhar de forma mais intensiva, mas sabendo lidar com isso. Exatamente, é uma questão de compreender que o cérebro funciona de uma forma diferente, é capaz de tudo à mesma, só tem que aprender a lidar com aquele cérebro. Muito bem. Muito obrigada, Ana, por esta explicação e perceber que esta perturbação, tanto em crianças como em adultos, é possível. É possível. Obrigada.